Olá, amados irmãos e irmãs, estamos de volta, temos aí uma pausa e estamos retomando a nossa caminhada, dando continuidade ao estudo sobre o Evangelho segundo São Marcos. E nós iniciamos sob a proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, nós falamos no nosso último encontro sobre a estrutura do Evangelho de São Marcos. Fizemos a analogia, o comparativo ali com o Evangelho de Mateus, que organiza o seu Evangelho nos 5 livrinhos, aquela coisa toda da Torá, Moisés e o Antigo Testamento. O Evangelho de Marcos, ele que escreveu para os pagãos, para os gentios, ele reúne basicamente o mesmo material, um conteúdo muito semelhante ao conteúdo de Mateus, até mesmo porque Mateus escreveu apoiado no conteúdo de Marcos. Ele organiza o material para alcançar, para atingir os pagãos, que não conheciam a lei, não conheciam o Antigo Testamento, não sabia das profecias messiânicas e assim por diante. Então, Marcos se preocupa em esclarecer os fundamentos do judaísmo para o seu público, para os seus destinatários. E como nós vimos no último encontro, ele divide o seu material ao meio, 16 capítulos no total, ele divide no capítulo 8, a primeira parte onde nós temos uma abundância de milagres, de prodígios, de feitos maravilhosos por Jesus, porque ele quer mostrar que Jesus é o Filho de Deus, ele é Deus. E poucos ensinamentos, embora tenhamos ali algum conteúdo, minimamente. E no segundo, na segunda metade do capítulo 8, versículo 30 em diante, nós vamos ter o inverso. Nós teremos ali um conteúdo mais volumoso de formação, de ensinamentos a partir de Jesus, e os milagres continuam existindo, mas eles vão se tornando raros dentro do conteúdo. Falei para vocês que o capítulo 8 aí é emblemático, ele é o divisor de águas. No capítulo 8 nós temos relatada a segunda multiplicação dos pães. Depois desse feito extraordinário, os fariseus ainda vêm para pedir um sinal, e Jesus alerta para que o povo se acautelasse, tomasse cuidado com os fariseus, com aquela porção do povo. Então, dentro do capítulo 8, estabelecendo o marco divisório das duas metades, Marcos coloca duas curas de cego. O primeiro cego, um cego anônimo, ele é tomado pela mão por Jesus, levado para fora do povoado para curá-lo. E Marcos quer dizer com isso que precisamos ter uma proximidade com Jesus, precisamos buscar uma intimidade com ele, precisamos sair do cotidiano para fazer o nosso encontro com Jesus. E esse cego, ele não é curado de imediato. Jesus faz saliva, toca nos seus olhos e pergunta se ele está vendo. Ele vai dizer que vê os homens como se fossem árvores em movimento, e Jesus novamente toca esse homem e ele é curado por completo. Isso, meus irmãos e irmãs, logo em seguida nós temos a profissão de fé de Pedro. Quando Jesus faz aquela pergunta básica: o que estão dizendo a meu respeito? Que é um profeta, que é João Batista, enfim. E Jesus vai perguntar: e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Pedro toma a dianteira e faz a famosa profissão de fé: tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus vai dizer que Pedro é feliz porque não foi a carne, mas foi o Pai que revelou isso para ele. E nós sabemos, na continuidade do relato, que logo em seguida, quando Jesus fala que era necessário ele descer, ir para Jerusalém, sofrer na mão dos príncipes e dos sacerdotes,
Pedro vai dizer para ele, não, mestre, vamos ficar aqui. E Jesus vai dizer, se afasta de mim, Satanás. O que nós podemos depreender disso aí? Nós podemos ver o seguinte, que Pedro e esse cego, que foi curado primeiramente, guardam uma certa semelhança. Porque Pedro tinha uma visão de Jesus, mas ainda uma visão embaçada, porque na visão de Pedro, com relação ao messianismo de Jesus, não cabia o sofrimento. Foi exatamente quando Jesus disse, é necessário que o Filho do Homem sofra, que o Filho do Homem, né, prossiga para Jerusalém. Naquele momento, Pedro, né, revela a sua visão embaçada do messianismo. E por isso que Jesus, né, vai censurá-lo, vai repreender Pedro, porque Jesus tem uma missão a ser cumprida. Então, nós temos essa realidade. Essa primeira cura, ela mostra para nós, né, a condição do cego, que não enxerga logo de imediato. Ele precisa de um segundo momento. Então, nesse comparativo, ele é Pedro, né? Ele não enxerga logo de cara. Depois, ele vai realmente, né, perceber que se trata de Jesus. É o que vai acontecer com Pedro, né? Vai demorar um pouquinho para que ele realmente tome consciência de quem é verdadeiramente Jesus. Então, baseado nessa resposta de Pedro, né, que ele acaba fazendo ali uma controvérsia, né, responde uma vez afirmativamente, depois ele titubeia, Jesus então vai iniciar uma caminhada catequética. Ele vai fazer 3 anúncios do seu destino, né, do que lhe aguarda. E entre um anúncio e outro, ele vai promover uma catequese sobre quem é o verdadeiro Messias. Ele vai, né, se valer daquilo que o profeta Isaías escreveu 700 anos antes de Cristo sobre o servo de Deus, o servo que é como a ovelha que vai para o abatedouro, né, olhos baixos, obediente, aquela coisa toda. Então Jesus vai buscar incutir na mente dos seus seguidores que o Messias necessariamente não é imune ao sofrimento. Pelo contrário, o sofrimento está conectado com a obra messiânica, com o plano messiânico de Jesus. Então, essa caminhada, isso aqui é o logotipo, né? Isso aqui é a marca do Evangelho de Marcos. Se Mateus, a marca dele era os 5 livros, o Pentateuco, a marca registrada do Evangelho de Marcos é essa caminhada, essa catequese, como eu costumo dizer, um intensivo. Assim como os cursinhos pré-vestibulares, né, promovem aí na segunda metade do ano, aqueles cursos, né, que a pessoa vai para lá de manhã, sai de lá 10 horas da noite. Jesus vai fazer isso com os seus seguidores. Caminhando rumo a Jerusalém, senta para ouvir. Senta que lá vem a história. Né? E aí Jesus conta o que significa ser Messias e passar pelo sofrimento. Então, essa caminhada catequética, ela se dá através dessa instrução, através das palavras, e essa instrução, esse compêndio que Jesus vai apresentar, ele se situa entre essas 2 curas. A cura do anônimo, no início, fora do povoado, né? E no final desse bloco, né, dessa perícope, nós temos a cura do cego Bartimeu. A cura do cego Bartimeu mostra, né, de maneira contrária ao que acontece na cura do anônimo, a prontidão, a presteza, né, a resposta convicta do cego. Vocês poderão ler lá no capítulo 10, versículo 46 a 52, quando aquele homem, Bartimeu, filho de Timeu, ouve um tumulto e ele se apercebe que era Jesus que estava passando e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Grita isso várias vezes. Alguns seguidores de Jesus tentam abafar o grito daquele homem e aí Jesus vai se aproximar e vai dizer: o que você quer? Eu quero ver. E aí Jesus cura aquele homem, e a narrativa
é muito, né, assim, tocante, pungente, porque diz assim, e aquele homem largou tudo e se colocou no seguimento de Jesus. Então é importante, né, que ele, mesmo antes de enxergar com a sua visão, né, física, sua visão corporal, ele enxergava Jesus com o coração. Ele enxergava Jesus no seu íntimo, no seu interior. Por isso que ele dizia, né, Jesus, filho de Davi. Ele sabia, né, que aquele Jesus é o descendente, é o Messias prometido. E esse homem, então, larga tudo. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para esse tudo. O que é esse tudo daquele homem marginal que vivia ali na beira da calçada, miseravelmente? Ele tinha um cobertor, ele tinha um manto, e ele larga tudo. Semelhante àquela parábola da velhinha que coloca as suas moedinhas últimas, né, das quais ela dependia. E por isso Jesus vai dizer, ela deu muito mais do que aquele que veio da sua sogra. Então, esse homem, né, esse segundo cego, ele representa aquele que, tendo passado, né, a proposta é essa, tendo passado pela caminhada catequética, estará pronto para enxergar Jesus com essa mesma visão, de prontidão, de presteza, largou tudo e seguiu Jesus para servir. Então, essas duas curas de cego, elas mexem bastante com essa realidade, com essa necessidade. Por isso, então, eu convido vocês para, né, prestarem atenção no conteúdo que vai mostrar essa realidade. Já fechando o bloco da primeira parte, onde havia poucos ensinamentos, né, Jesus então começa, né, a ensinar-lhes numa sequência, né, num conteúdo maior. Então, por isso, nós temos, né, para rever o que nós falamos, esse homem que Jesus leva para fora do povoado não enxerga logo tudo, né, semelhante ao que acontecia com Pedro, és o Cristo, o Messias, mas quando Jesus fala para ele, ele precisa sofrer, ele arremete, ele esfria. Pedro era como esse cego, de meia visão, só enxergava a metade. Reconhece Jesus como o Messias, mas não consegue visualizar Jesus carregando a cruz, suportando a cruz. Por isso que logo depois que Jesus fala para ele, se afasta de mim. Aí Jesus vai dizer, quem quiser vir comigo, tome a sua cruz. E a gente vai ver, eu já chamo a atenção de vocês, que essa frase na boca de Jesus, quem quiser vir comigo, né, se a gente for lá no Evangelho segundo São Lucas, Lucas ainda vai dar mais uma alfinetadinha na nossa cabeça. Ele vai dizer assim, tome a sua cruz a cada dia. Não é porque a gente teve uma cruz, uma dificuldade, um problema, que, não, já tem uma cruz. Não, a cruz é diária. A cruz é diariamente. Jesus corrige a visão, né, de Pedro, no caso, dando as instruções sobre a paixão, né, e sobre o discípulo que também deve carregar a sua cruz. E a segunda cura, aquela cura que eu já relatei em Jericó, o cego Bartimeu, como Pedro, né, ele ainda não reconhecia, mas quando ele percebeu a presença de Jesus, ele teve fé, não fez exigência, né, assinou em branco e deixou tudo o que possuía para seguir Jesus no caminho. E a instrução vai ser montada dentro do que vocês têm na apostila, dessa forma. São 3 anúncios, são 3 momentos em que Jesus vai dizer aquelas palavras que impactaram na pessoa de Pedro. É necessário que o Filho do Homem caminhe para Jerusalém para ser submetido à paixão. E aí então, né, entre o primeiro e o segundo anúncio, Jesus vai propor instruções como conectar Jesus, Messias, com a sua atitude de servo. Né? Vai falar, olha, ele não é nenhum privilegiado de Deus. Ele vai ter também, né, e muito sofrimento. Depois, entre o segundo e o terceiro anúncio,
né, essa primeira parada, falando sobre o Messias servo. Na segunda parada, entre o segundo e o terceiro anúncio, instruções que falam sobre a conversão que deve ocorrer, o que precisa mudar na vida dos discípulos para que eles possam olhar Jesus, ver que Ele é o Salvador, mas saber que a salvação, a glória, passa pelo sofrimento. E o pano de fundo é a caminhada. Vocês vão ler que ele fala, caminhando para Jesus e assim por diante. Então, no primeiro anúncio, para a gente finalizar, Pedro não quer a cruz, Pedro reconhece Jesus como Messias, mas quando fala do sofrimento, ele, né, ergue os braços, critica Jesus, por isso ele é censurado, chamado de, né, dito, afasta Satanás. Jesus reage e chama Pedro de Satanás. No segundo anúncio, no segundo momento do intensivo, os discípulos ainda não entendem, né, têm medo e cada um quer ser o maior. Leiam, né, para você ver como é que isso acontece. Eles estão se reunindo, Jesus fala, o que vocês vinham conversando pelo caminho? Depois do primeiro anúncio. Jesus, né, acreditando que eles estavam argumentando sobre essa realidade. Ele estava preocupado quem que ia ser o maior, quem que ia sentar à direita de Jesus, quem ia sentar à esquerda. Tá? O segundo anúncio eles não entendem. E no terceiro anúncio eles ainda estão assustados, com medo e querem, né, se dar bem no contexto. Leiam esses pontos que nós referendamos aqui, dentro do capítulo 8 e 9, porque no próximo encontro nós vamos falar da transfiguração, que é exatamente a confirmação Jesus vai dizer, onde Jesus vai dizer, realmente eu sou o Messias. Leiam, apostila, Bíblia, dúvida, procura a gente. Ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.